versículo 31 até o 33. Eu quero continuar falando um pouquinho ainda acerca de um assunto que eu comecei a falar no sábado. É algo que, na verdade, vem me incomodando bastante como igreja, e tem me preocupado muito como igreja, porque eu vejo que nós estamos vivendo dias difíceis, aonde cada vez mais a igreja ela é envergonhada por tantas pessoas que estão à frente da igreja. Ela está perdendo a credibilidade dela por pessoas que estão conduzindo a igreja de uma maneira totalmente errada. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas existem algumas coisas, irmãos, que envergonham o nome do Senhor, algumas atitudes, alguns posicionamentos. E eu entendo que nós, como cristãos, que somos a imagem, somos feitos à imagem e à semelhança de Deus, nós não fomos colocados nesta terra para fazermos absurdos como nós temos visto por aí. Eu acredito que Deus nos colocou nessa terra para que nós governássemos esta terra, conduzíssemos esta terra e representássemos Ele nessa terra. E eu não posso acreditar em algumas coisas que eu vejo por aí, que seja de Deus e que Deus esteja nisso, amém? E eu não estou aqui para falar sobre as outras igrejas, eu estou aqui para falar com essa igreja, com você, para que eu e você tenhamos consciência disso, e possamos prestar atenção na forma com a qual nós tocamos a nossa vida, e entendermos que tem pessoas que estão o tempo todo olhando para nós. Infelizmente nós já fazemos parte, nós já estamos dentro do mesmo saco que todas as outras igrejas, né? Eu venho falando, eu estava falando recentemente com uma pessoa, e infelizmente quando você fala pastor, você já entra dentro do mesmo saco de todos os outros pastores, e sendo você correto ou não, coerente ou não, você faz parte disso, você já tem esse rótulo, e é tão difícil você lidar com isso. E nós, querendo ou não, como igreja, nós também, de certa forma, somos rotulados por conta de um monte de outras igrejas, mas eu vejo, irmãos, que Deus está nos dando a oportunidade e nos ensinando a forma de agirmos, de conduzirmos diferente, para mostrarmos para o mundo aí fora que existem igrejas que são sérias, existem ministérios que são sérios, que tratam o evangelho da forma que deve ser tratado, que conduz a igreja da maneira que deve ser conduzido, e eu e você, nós somos chamados para isso, amém? E eu queria nessa noite tratar um pouquinho mais com você sobre isso. Então, indo lá para 1 Coríntios 10, 31 ao 33, a palavra de Deus diz assim: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Até aqui. Feche os teus olhos, por gentileza. Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer, Deus, pela tua palavra. Mais uma vez nós queremos te agradecer pela liberdade, Deus, que nós temos neste lugar de louvar, de adorar o Senhor, de cultuar ao Senhor. Obrigado, meu Deus, porque a tua palavra, ela é luz para o nosso caminho, Senhor. A tua palavra é a lâmpada que se acende dentro de nós, Pai, para que possamos enxergar dentro de nós os nossos erros, as nossas falhas, as nossas limitações. E nesta noite, Senhor, eu oro para que essa luz possa se acender dentro de nós, Pai, e nos ajudar a encontrar aonde as coisas estão erradas, e nós possamos através disso corrigir esses erros, Pai, para vivermos para a glória do teu nome, Senhor. Espírito Santo de Deus, mais uma vez eu clamo, eu suplico nesse altar pela intervenção do Senhor. Eu mesmo não tenho condições alguma de fazer isso,
E eu peço ao Senhor gentilmente, Espírito Santo, que possa traduzir a cada ouvido e a cada coração de uma maneira que cada um que está aqui possa entender, Senhor. Que cada um que está aqui possa receber, Senhor, possa compreender na profundidade do que o Senhor está querendo falar. E possam voltar para casa abençoados, alimentados pela Tua palavra, Pai. Eu dou a Ti toda a honra e toda a glória. E eu peço, assim como o Senhor um dia lá atrás usou aquela mula, que o Senhor possa usar essa mula aqui hoje, Pai. Que através da minha boca o Senhor fale com a Tua igreja, Deus. Eu me diminuo, eu reconheço a minha limitação e eu peço que o Senhor fale com a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Irmãos, eu quero nessa noite começar falando algo muito importante para nós como igreja. E a primeira coisa que eu quero que você entenda como igreja, e como ser humano também, como pai, como mãe, como marido, como esposa, é que todos nós recebemos de Deus, quando fomos feitos por Deus, 2 orelhas e uma boca. Ninguém aqui, a não ser que tenha uma deficiência física, mas pelo menos aqui nesse ambiente, ninguém tem. Todos nós recebemos do Senhor 2 orelhas e uma boca. E eu entendo que quando Deus nos deu 2 orelhas e uma boca, havia um propósito nisso, havia um motivo nisso. Não é por acaso. Deus não pensou assim, bom, deixa eu colocar uma boca nesse ser que eu estou criando aqui, mas eu vou colocar 2 bocas e uma orelha. Não, Deus, Ele colocou da maneira certa, Ele fez da maneira certa, da forma certa, e Ele deixa isso muito claro, lá em Tiago 1,19, coloca para nós, muito claro isso, olha lá, meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, e tardios para falar, e tardios para irar-se. Há um propósito, pelo fato de Deus ter te dado 2 orelhas e uma boca, é para você ouvir mais, é para eu ouvir mais, e para nós falarmos menos. Esse é o propósito. Agora, pensa num negócio difícil do ser humano entender, é isso. E pensa num negócio que não acontece, na realidade eu diria que o oposto disso é que acontece constantemente. Nós falamos demais e ouvimos de menos. É como se nós pegássemos esse versículo de Tiago e invertêssemos ele. Só que, querido, entenda uma coisa. Enquanto eu e você não compreendermos isso e colocarmos isso em prática nas nossas vidas, nós mesmos iremos colher os frutos de tudo isso. Nós mesmos, porque quanto mais nós falamos, a própria Bíblia diz que quanto mais você fala, mais perto de pecar você está. Quanto mais nós falamos, mais nós pecamos. Quanto mais nós falamos, mais nós nos colocamos em situações difíceis. E nós mesmos vamos colher o fruto de tudo isso. Nós, eu e você, queremos mudar as pessoas com as nossas palavras. Eu e você queremos mudar um ser humano com os nossos argumentos. Agora eu pergunto para você, é possível, querido, mudar alguém com os teus argumentos? Nós temos condições, nós temos capacidade de mudar uma pessoa. Irmãos, nós não conseguimos mudar nem nós mesmos. Como é que nós vamos mudar alguém, querido? Eu e você estamos aqui o tempo todo lutando para tentar melhorar, e erramos e caímos novamente, e nós vamos conseguir mudar os outros, sendo que nós não conseguimos mudar nem a nós mesmos. Isso é algo que nós precisamos pensar e refletir sobre isso, porque às vezes é isso que nós fazemos. Ao invés de nós aproximarmos pessoas de nós,
nós afastamos as pessoas de nós com as nossas palavras, com aquilo que nós falamos, com a nossa própria boca, amém? Agora escute bem, se todas as tuas palavras não vierem acompanhadas de atitudes, você está jogando as suas palavras ao vento, você está jogando fora, você não terá resultado, porque infelizmente, queridos, as pessoas elas estão observando a mim e a você, e ainda que o meu e o seu discurso seja maravilhoso, se ele não vier acompanhado de atitudes, de nada adianta, de nada adianta. Eu estava sábado conversando com uma pessoa, e essa pessoa ela estava me falando sobre o governo de Itupeva, ela trabalha na prefeitura, e ela me contando um pouco sobre o movimento todo que está acontecendo em Itupeva com esse governo e tudo mais, né? E por incrível que pareça, ele falou: olha, Rogério, as palavras elas não são acompanhadas de atitude, as atitudes que nós estamos vendo lá dentro não são as mesmas de um discurso que houve antes. Havia um discurso, mas as palavras, elas se perderam, e hoje a verdade é essa, querido, eu e você nós sabemos, daqui a pouco nós vamos começar a ver aí, o cara vindo e contando um monte de história para mim e para você, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e eu vou mudar isso, e agora vai, e eu e você acreditamos nisso? Quem acredita em político aqui, queridos? Quem dá crédito para político aqui, queridos? Né? Não tem, porque assim, infelizmente, é isso que eu quero que você entenda, as atitudes elas não acompanham aquilo que é dito. Ele foi eleito, então vamos lá, agora vem as atitudes, e se elas forem vindo de acordo com aquilo que foi dito, eu não tenho dúvida alguma que grandes coisas aconteceriam. Agora eu não estou aqui também para julgar ele, ou para julgar o que está sendo feito. Eu procuro nem querer saber, na verdade é que foi uma coincidência eu estar conversando com uma pessoa que trabalha há muitos anos lá dentro, e ele acabou me falando isso daí, né? Agora o que eu quero que você entenda, querido, é que você pode mudar a vida de uma pessoa sem uma palavra. Você tem o poder de mudar a vida de uma pessoa sem usar uma sequer palavra. Olha o poder que você tem. Olha o poder que Deus nos deu, mudar a vida de um ser humano sem usar uma sequer palavra. Só com a minha maneira de viver, só com as minhas atitudes, só com o meu comportamento, eu posso mudar a vida de uma pessoa sem falar nada para ela, absolutamente nada para ela, amém? Agora, esse é o grande desafio meu e seu, porque infelizmente as pessoas aí fora, elas estão olhando para nós como crentes, e elas estão o tempo todo nos julgando, porque infelizmente as maiores aberrações, ontem eu estava em casa, eu cheguei em casa, bem no final da noite já, e aí eu me sentei no sofá, e aí a Rose sentou do meu lado, e ela falou para mim assim: dá uma olhadinha para você ver, nesses absurdos aqui, das igrejas, né? Irmãos, é loucura. A hora que eu comecei a ver, eu falei para ela, eu prefiro nem ver esse tipo de coisa, porque é deprimente, né? É deprimente saber, né, que nós estamos nesse nível, e agora então com as redes sociais abertas aí, qualquer um coloca o que quer, da forma que quer, né? Então você olha umas coisas e você fala assim: meu Deus do céu, misericórdia. Eu imagino uma pessoa vindo visitar uma igreja, sendo que nunca conheceu uma igreja, e ver um tipo de postura, de comportamento desse, a pessoa volta embora, fala que aquilo ali isso é um bando de louco, de maluco, isso não faz sentido nenhum, né? E nós precisamos realmente tomar muito, mas muito cuidado com isso, porque as pessoas estão nos observando, elas estão nos olhando, e elas vão nos julgar, amém? As pessoas vão nos julgar, e eu quero nessa noite falar um pouquinho com você sobre a conduta do cristão, a conduta de um cristão.
nós temos que ter uma conduta, nós temos que ter uma maneira de viver como cristãos. E quando nós olhamos para esse texto que nós acabamos de ler ali de Coríntios, eu vejo que o apóstolo Paulo, ele deixa algumas coisas muito claras para mim e para você acerca de uma conduta de vida de um cristão. E a primeira delas, que ele deixa claro, está lá no versículo 31, vamos voltar lá no 31. Ele fala assim, ó: assim, quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então a primeira coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite é que nas coisas simples, a nossa conduta, ela deve glorificar a Deus, nas coisas simples, irmãos. Sabe, uma coisa que eu tenho observado e eu tenho percebido também, é que o Evangelho de Cristo, ele tem sido mutado, ele tem sido transformado nesses últimos tempos. Nós, quando lemos a Bíblia, quando você lê a Bíblia, quando você lê os 4 evangelhos, esses 4 evangelhos estão relatando a pessoa de Jesus. Você vê um Jesus muito simples, um Jesus muito acessível, um Jesus muito humilde. E eu vejo a igreja tomando uma postura que não tem nada a ver com esse Jesus. Ela vem dificultando, ela vem sofisticando, ela vem levando a um patamar que não é o patamar de Jesus. Jesus era um homem simples. Jesus sentava com pecadores, com publicanos. Jesus não tinha luxo de nada. Jesus, ele era um homem muito simples e acessível. Mas eu vejo que hoje em dia, queridos, nós parece que a glória de Deus só está nas coisas grandes. Não, querido, a glória de Deus está quando você senta numa mesa com a sua família e você faz uma oração antes de comer, e naquela mesa não tem uma discussão sequer. Ali está a glória de Deus. A glória de Deus é quando você senta no refeitório da empresa que você trabalha e as pessoas não são cristãos ali, e você fala: antes da gente comer, eu poderia fazer uma oração aqui? E você ora naquele ambiente, vocês comem todos em paz. Ali está a glória de Deus. A glória de Deus não está em templos cheios. A glória de Deus não está no lugar com milhares e milhares de pessoas. Não é só nesse ambiente. Eu não estou dizendo que nesse ambiente ela não possa estar, mas o que eu estou dizendo é que Deus está nos ensinando nessa noite a fazer tudo para a glória dele, nas coisas simples. Você, no seu cotidiano de trabalho, honra a Deus, dá a glória a Deus. Quando você vai mexer no seu armário, aonde você guarda, o armário roupeiro onde você guarda as suas roupas, quando você acaba de almoçar no refeitório da empresa que você trabalha, você passa um pano naquela mesa, ou você larga tudo sujo para a mulher da limpeza que se vira, porque ela ganha para isso? Você é alguém que quando vai no banheiro joga o lixo no lixo, e se cair um papel no chão você pega e coloca dentro do lixo? Ou você é aquele tipo que joga no chão e se cai no chão larga lá, porque é a mulher da limpeza que pega, que se vira e que limpa? Você é alguém que quando vai para a empresa trabalhar, você se preocupa que pisou no barro, e a hora que você for entrar na recepção, ou seja lá na área que você está entrando, você sabe que alguém vai limpar ali, e você antes limpa o seu pé? Isso é viver para a glória de Deus, queridos, nas coisas simples. Você é alguém que dá bom dia, e o seu bom dia é um bom dia de Deus. Sabe, irmãos, há uns anos atrás, uma das coisas que mais me marcaram, eu não gosto de falar sobre isso, porque de certa forma você vai levar isso a uma denominação religiosa, né? Mas eu entendo que hoje, essa denominação religiosa, ela não tem mais vínculo algum com esse colégio. Mas algum tempo atrás nós colocamos o Isaac no Objetivo. O Isaac estudava na escola Objetivo. E por coincidência, o fato
do Colégio Objetivo ser ali dentro da igreja, haviam muitos funcionários que trabalhavam no Colégio Objetivo, que congregavam na mesma igreja. E nós éramos irmãos em Cristo, todos nós. Alguns deles cantavam no ministério de louvor, outros serviam, e eu sempre fui alguém muito envolvido com a igreja. Eu sempre tive dentro da igreja, envolvido com a igreja. Então eu conhecia todo mundo, nós conhecíamos, eu tinha sempre um bom relacionamento ali dentro. Mas sabe a coisa que mais me marcou, queridos? É que quando eu chegava pela manhã para deixar o Isaac na escola, e eu encontrava os meus irmãos em Cristo, mas agora não no culto da igreja, mas no trabalho secular, nem bom dia eu recebia, irmãos. E às vezes eu ia dizer bom dia, eu era ignorado. Eu era ignorado. Eu via coisas que me deixavam perplexos. Nós, por exemplo, indicamos pessoas que eram católicos, e eles tinham uma dificuldade enorme de colocar seus filhos nesse colégio, porque o medo deles era que a igreja fosse influenciá-los. E nós garantimos a eles que isso não ia acontecer, de forma alguma. E isso não aconteceu mesmo. Mas retiraram porque acharam um absurdo pessoas cristãs tratarem os filhos deles da maneira que tratavam. E eu não estou falando aqui de igreja cheia, não estou falando de templos cheios, eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando de honrar a Deus nas coisas simples. Numa resposta sua para uma pessoa no WhatsApp, numa resposta sua num cruzamento de trânsito. Hoje pela manhã eu estava levando o Isaac na escola e nós precisávamos passar na farmácia pegar um remédio e nós estávamos atrasados. E aí, na hora que eu fui sair da Drogazil, o rapaz, ele estava mais na frente ali assim, e eu falei para o Isaac, puxa vida, nós estamos atrasados, mas nós vamos esperar. Não, queridos, o cara buzinou e o cara falou assim para mim, passa na minha frente. E eu saí, eu falei para o Isaac, filho, às vezes as pessoas são tão boas, elas são tão educadas, e às vezes nós, filho, eu, na pressa do dia a dia, não dou essa oportunidade que esse cara acabou de me dar aqui agora. Ele não tinha obrigação nenhuma. Ele podia sair, ele estava na frente, mas ele fez questão, e ele tinha 13 segundos, porque o semáforo ali é 13 segundos, ele fez questão de frear, buzinar para mim e falar para mim, pode ir. Então, queridos, nós precisamos rever a nossa maneira de viver, como que as pessoas estão nos vendo, quando as pessoas falam de você, o que elas falam de você, lá no ambiente de trabalho, o que as pessoas falam de você na sua família, o que as pessoas falam de você na igreja, quando elas tocam no seu nome, o que elas falam, o que elas pensam, que tipo de imagem elas têm sobre você. Eu vejo que esse versículo, ele trata de convívio, ele trata de um ambiente mais próximo, dentro da nossa casa, no convívio com a nossa família, como você é quando ninguém está te olhando, como você é com a sua esposa, como você é com o seu marido, como você é com os seus filhos, como você é com o seu vizinho. São coisas, queridos, que nós precisamos rever. Por isso que nós estamos vivendo essa fase tão difícil da igreja, porque as pessoas estão o tempo todo nos questionando e nos julgando, porque infelizmente a maioria de nós temos uma capa religiosa, e a capa religiosa faz isso conosco. Tem pessoas que têm a coragem de dizer, não, mas aqui eu estou no meu ambiente de trabalho, e o que tem a ver você estar no seu ambiente de trabalho? O que tem a ver? Tem nada a ver, meu irmão. E talvez você possa dizer assim, mas eu preciso chamar a atenção de uma pessoa. E quem disse que você não tem que chamar a atenção? Se você é um cristão e está vendo algo errado, você deve chamar a atenção. Agora, existem várias maneiras de se chamar a atenção.
O problema é a maneira que se chama a atenção. Talvez gritando, talvez xingando, falando palavrão. Qual é a postura que nós temos tido? Então essa é a primeira coisa que eu quero nessa noite levar você a pensar. Como é que você tem vivido a sua vida nas coisas simples? Como você tem vivido? Você tem sido alguém que vive para a glória de Deus? A hora que a pessoa olha e fala, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja Deus pela vida dessa pessoa, que atitude bonita, que decisão bonita, que postura bonita. Meu Deus. Ou você é alguém que as pessoas, quando você chega, já falam, vixe, lá vem. E eu não estou falando da igreja, meu irmão, porque a maior parte do seu tempo você não fica na igreja. A maior parte do seu tempo você fica no seu trabalho, e você fica ou talvez no colégio, ou talvez na sua casa, junto da sua família. É lá que eu estou falando para você. É lá que eu estou chamando a sua atenção. Quando vocês se assentam à mesa, quando vocês estão ali conversando, quando vocês estão tendo dificuldades, como que acontece lá dentro? Vira um muro de acusações. Porque você, a culpa é sua, se não fosse você, se fosse... Como que é? Como que é isso lá? Amém, meu irmão? Nós, queridos, estamos sendo observados o tempo todo por todos, e o que vai fazer a diferença, certamente, vai ser o que as pessoas vão ver, não aquilo que nós falamos. Tem gente que dá vários conselhos bons, tem gente que eu olho e falo, meu Deus, se fizesse 10% dos conselhos que dá, a vida seria completamente diferente. Mas pensa que dá conselho bom, mas na hora que você vai ver, a maneira que age é o oposto. Você fala assim, não é possível, eu estava agora ali, falando para a pessoa, você não deve gritar com o fulano. Aí você encontra ele gritando com o cara lá no outro corredor, e está gritando e xingando. Aí você fala, mas isso é loucura, cara. Acabou de falar para o cara, dando um conselho para o cara, nunca grite com as pessoas. E está lá. Amém? Então, nas coisas mais simples, nossa conduta deve glorificar a Deus. Nas coisas mais simples, irmãos. Nas mais simples. Talvez ceder o seu lugar. Talvez ouvir alguma coisa e ficar calado. Talvez dar a oportunidade para alguém. Dar o seu espaço para alguém. Talvez promover alguém. São coisas muito pequenas. Mas eu garanto para você, querido, que faz uma grande diferença para quem está à volta observando. Uma outra coisa que eu vejo muito importante nesse texto, está lá no versículo 32. Ele diz assim: não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Aqui eu poderia trazer para uma versão super, ultra, mega, blaster, master atualizada, e eu poderia dizer: não se tornem motivo de tropeço, nem para os crentes, nem para os não crentes, nem para os irmãos da igreja, nem para o seu colega de trabalho. Eu poderia trazer um monte de coisa aqui. Agora, você sabia, meu irmão, que você pode ser uma pedra de tropeço na vida de uma pessoa? Aliás, você já parou para pensar se você já não foi essa pedra de tropeço na vida de alguém? Você já parou para pensar se alguém não se desviou, por exemplo, do caminho do Senhor por causa de uma decisão sua, de uma postura sua? Você já não parou para pensar, de repente, se você não causou a demissão de alguém na empresa que você trabalha por causa de uma postura sua? Isso é muito comum dentro de empresas. Eu não quero, mas
as benditas oportunidades. Irmãos, se tem uma coisa que Deus valoriza nessa terra, chama-se vidas. Se tem uma coisa que para Deus tem total importância nessa terra, o nome é vidas. Vidas. Olha o que a palavra de Deus, ela fala lá em Mateus 18, do 6 até o 8, 18 do 6 até o 8. Mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele que por meio de quem elas aconteçam. Se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado, do que tendo as duas mãos ou os dois pés e ser lançado no fogo eterno. Ai daquele que fizer um daqueles pequeninos do Senhor tropeçar, se desviar. Será que nós entendemos isso? Quando nós estamos na concorrência desenfreada no mundo corporativo, por exemplo, será que nós compreendemos isso dentro de uma empresa, no nosso trabalho, quando as pessoas estão tentando nos prejudicar, estão tentando de alguma forma nos passar para trás, dar um jeito de dar um salto? Será que nós pensamos nisso quando nossos concorrentes aparecem? Porque eles aparecem o tempo todo e cada dia mais eles crescem. Será que nós pensamos nisso? Na minha época, quando eu comecei a trabalhar, eu lembro que era muito interessante. Por exemplo, aqui em Itupeva, era muito comum isso. O cara começou um negócio e ele tinha um concorrente. A primeira coisa que o concorrente fazia era lá na prefeitura denunciar o cara, para ver se o cara tinha documentação, se tinha isso. A fiscalização batia no dia seguinte lá, e muitas vezes o cara não tinha documentação, não tinha nada. O que acontecia? Rau, fecha as portas. Pronto, acabamos com a nossa concorrência, continuamos dominando. E eu não estou aqui dizendo que está certo ou que está errado, porque você abrir um negócio sem documento está errado também. Mas muitas vezes, aquele cara estava começando a se estruturar para fazer as coisas da forma certa. E eu vou além, queridos, até igrejas fazem isso. Até igrejas fazem isso. Quer você acredite ou não, até igrejas fazem isso. Abrir uma igreja no bairro, é bom mandar lá falar com fulano de tal lá, né? Para ver se não, de repente, vamos perder membro aí, então já vamos cortar pela raiz isso aí. Então, queridos, nós precisamos entender essa importância que Deus dá. A minha conduta, a sua conduta não pode de forma alguma servir de tropeço para outras pessoas. Quantas vezes eu já ouvi isso? Eu virar crente? Você está louco, rapaz. Passei igual fulano de tal? Sai fora. Você está maluco. Nós temos casos, por exemplo, de pessoas que nós conhecemos, do marido, casado há 40, 50 anos, e a mulher todos esses anos dentro da igreja, e a família tentando converter o cara fala: eu me converter para virar ela? Você é louco, fico aqui quietinho aqui, porque isso aí é uma hipócrita, isso é isso e aquilo, isso aí, vocês nem conhecem esse ser que convive aqui dentro de casa, mas de domingo bota uma roupa, veste uma roupa de crente e vai para a igreja, e fala bonito, hein? Nós precisamos pensar nisso. Lá no teu setor de trabalho, aonde você trabalha, as pessoas te conhecem como um cristão, elas veem Cristo na sua vida, nas suas escolhas, na sua conduta, ou você hoje é uma pedra de tropeço para essas pessoas? Ou você faz com que elas repensem, como eu disse aqui há dias atrás, conversando com uma pessoa. Falei aqui no sábado, conversando com uma pessoa, ela disse para mim assim, eu falei para ela: e a igreja?
Você não vai para a igreja? Você precisa ir para a igreja. Ela falou, como é que eu vou para a igreja? Eu tenho tido contato com um monte de pastores, e as coisas que eu mais vejo são as coisas erradas. Eu só vejo coisa errada. E aí eu falei para ela, olha, eu falei para ela, o que eu vou dizer para você, eu não tenho o que dizer. Eu falei, mas o que eu posso dizer para você é o seguinte, você está sentada na frente de um pastor. Comece a olhar o fruto desse pastor que você está sentada na frente, e não dos outros. E aliás, eu quero dizer algo para você muito importante, mas muito importante. O dia que você decidir seguir um pastor, conheça o seu pastor. Conheça a vida do seu pastor. Conheça. Procure saber quem ele é. Procure saber como ele vive a vida dele. Procure saber muito bem quem ele é. Porque isso é muito importante para você. Para que você não caia em golpes que acontecem muito aí. Conviva, chame, esteja perto, sabe, leve na sua casa, converse, ouça, conviva, veja que atitudes toma, que postura toma, se tem justiça, se não tem justiça, se tem senso moral, se não tem senso moral, como se comporta diante das adversidades, porque, querido, ser pastor aqui, ó, nesse lugar que eu estou aqui, é a coisa mais fácil que tem, é muito fácil. E você ainda pode sair daqui pensando assim, ele é fera. Não, eu não quero que você me conheça atrás de um púlpito, eu quero que você me conheça no meu dia a dia, andando por aí, conversando com as pessoas, vivendo aí fora. É isso que eu quero, porque lá é que você vai ver quem eu sou, os meus frutos, como que eu me comporto, é perguntando para as pessoas que me conhecem. Quando você perguntar para as pessoas que me conhecem, aí sim você vai ver isso. Eu tenho um sogro que ele nunca foi para a igreja, né? Ele já teve algumas vezes aqui, mas ele nunca se converteu. Aliás, ele é um alvo das nossas orações, para que Deus possa algum dia resgatar essa vida para Jesus, porque é uma pessoa muito, mas muito difícil. E se tem alguém que critica crente, às vezes é ele tem as posturas dele, mas chama ele um dia na rua e fala assim, seu genro é um picareta, é um pastor picareta, para você ver o que acontece com vocês. Me chama de picareta na rua, perto dele, e fala assim, ó, o Rogério, se ele estiver passando, e ele escutar um negócio desse, Rogério, aquele que é filho do Nivaldo, que ele é um pilantra, irmão, na hora ele desce um soco na cara do cara, na hora. Aí você vai falar assim, mas ele faz isso porque ele é seu genro? Não, ele faz isso porque ele convive comigo, ele vive comigo, ele sabe quem eu sou e como eu sou. A vida inteira eu vi ele fazendo um monte de coisas erradas e eu nunca o afrontei. Eu sempre mostrei para ele Jesus, a pessoa de Jesus. Eu sempre mostrei para ele a pessoa de Jesus. Então, são posturas que nós precisamos ter, queridos, dentro do nosso convívio familiar. Nossos irmãos, nossas irmãs, tios, primos, como eles nos veem. Porque se eles não ver Cristo em nós, eles não virão para Cristo. Eles não virão para Cristo. Talvez eles se afastarão. Eles estarão longe. Amém? Lembre disso, guarde isso. São coisas simples, queridos. Nessa noite Deus quer falar de coisas práticas, palpáveis, simples. Eu fui há uns dias atrás, nós fomos no velório da tia da Letícia, e eu não conhecia o primo da Letícia, né? Ele conhecia a Rose de muito tempo, estudaram junto, mas a gente cresceu na mesma cidade, mas ele especificamente eu não conhecia. Mas pensa num rapaz gente boa, pensa num cara 10, irmãos. Nossa, na hora que eu cheguei lá, rapaz, eu dei um abraço no cara, ele tinha perdido a mãe dele, ficou conosco, conversando com a gente,
e foi e nos contando as coisas. Pensa numa pessoa que eu tenho certeza que, se eu precisar de algo, as portas estão abertas. Ele é um guarda municipal, as portas estão abertas para nós. Ele quer fazer um trabalho aqui na igreja, ele quer trazer um trabalho aqui para os jovens, adolescentes, os pais também, sobre drogas, que ele faz nas escolas. Então, assim, sabe, é isso, é uma porta aberta. É um crente, é um pastor, mas é alguém que talvez ele olhe com outros olhos, porque ele é da igreja católica, e ele é envolvido na igreja católica. Ele não é alguém que é ateu, não, ele é envolvido na igreja, ativo, né? Mas como é gostoso você poder se relacionar com essas pessoas, né? E você poder mostrar para elas uma outra maneira de ver. Talvez o cara pense assim, puxa, mas cara, crente, não, ele olha e fala assim, não, mas o crente não é chato, cara, esses caras são diferentes. E uma terceira e última coisa, está lá no versículo 33, tá um pouquinho diferente. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque eu não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Olha isso, aqui Paulo está dizendo que ele abriu mão das vontades dele, ele abriu mão da opinião dele, ele abriu mão do querer dele, para que outras pessoas fossem salvas. E essa, querido, precisa ser a marca de um cristão genuíno, um crente genuíno, é alguém que nunca terá vontade própria, ele abre mão da vontade dele, ele abre mão da vontade dele, ele abre mão das coisas dele, para que a vontade de Cristo seja feita, para que pessoas sejam salvas. Essa é uma marca que tem que haver em mim e você, meu irmão. Quando nós conhecemos e entendemos o amor de Cristo, é assim que funciona. Sabe qual é o problema, irmãos? Muitos de nós, é o que a Bíblia fala. De que adianta uma pessoa procurar você e dizer assim para você, cara, eu estou com fome, eu estou passando por dificuldade, e você falar, eu vou orar por você, e dispensar ela, e ela vai embora. E o que resolveu na vida dela, irmão? Eu estou com frio, eu vou orar para Deus te dar uma blusa, mas por que você não tira a sua e dá para ela? Por que você não corre na sua casa e não pega um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, sei lá, eu sei que às vezes nós também não temos, mas às vezes é tão pouco, e você fala, não, eu vou dividir com você. Nós precisamos às vezes abrir mão do nosso domingo, do nosso descanso, para que pessoas sejam salvas. E nós não queremos, irmãos, muitas vezes nós não queremos. Eu sei que o que eu estou falando para você é difícil, eu sei, às vezes você vem de uma semana trabalhada, você está cansado, você está sobrecarregado, e a única coisa que você gostaria era de deitar no sofá da sua casa e descansar. Mas sabe, irmãos, às vezes você tem que abrir mão de tudo isso. Na sexta-feira, no sábado, nós saímos daqui da igreja meia-noite. Eu cheguei na casa do Roberto Cavani à meia-noite. Olha para você ver, olha o que é marcar uma visita com o pastor, vai por mim, é bucha, irmão, é bucha. Se for no sábado, então, piorou. Eu falei, a gente já tinha avisado, né, calma, não esquenta as coisas rápido, deixa aí, vai devagar. Nós tínhamos os jovens, eu tinha um casal novo chegando na igreja, e queriam conversar comigo, porque queriam se tornar membros da igreja, então eu tive que dar atenção. Nós chegamos na casa do Roberto, era meia-noite, e nós fomos começar a pensar em comer e conversar meia-noite. Era 4:30 da manhã, nós estávamos indo embora, irmãos. E nós tinha que estar aqui na igreja, que hora? 8:30, né?
8h30 que a imersão começava às 9. Nós perdemos hora, irmão. O troço foi louco, a Rose voando da cama. Vá, perdeu a hora. Falei, meu Deus, vai, pau. Saímos rasgando, colocamos uma roupa voando. Chegamos aqui ainda, deu tempo de pegar o comecinho do negócio e tal. E eu tinha Votorantim ainda pela frente, irmãos. Moído. Acabou o culto de Votorantim. Eu ia saindo para vir embora, estava eu, o Silvio e a Sara. Eu acabei vacilando. O Maico abriu a porta do carro e entrou dentro e sentou e falou, pastor, hoje você vai na minha casa, e daqui eu não saio nem a pau. Ele deu a chave para Camila e falou, Camila, pode ir embora. Vai ajeitando as coisas lá, porque se ele quiser, ele leva eu para a casa dele, porque daqui eu não saio. Eu falei, Maico, tem misericórdia, cara, eu estou com um sono violento, cara, eu preciso ir embora. Não, você vai em casa hoje, velho. Você vai em casa hoje. Eu falei, Maico, tenha misericórdia, cara. Eu deixo você lá, cara. E a gente vai embora. Ele falou, não, tal. Aí eu falei pro Silvio, Silvio, seguinte, plano B. Vamos até lá. A hora que o Maico descer do carro, na escada do carro, vaza. Tá certo assim, ó. Eu falei, ó, ele desceu, a gente dá um... Já era. Beleza. Chegamos lá, ele não desceu do carro, irmão. Ele falou, não vou descer, velho. Você vai embora, eu tô ligado. Ele falou, eu vou ficar aqui. Ele falou, meu irmão, enquanto os caras não acender a churrasqueira lá, enquanto não começar a ver cair carne lá de cima da churrasqueira, eu não saio do carro, velho. Irmão, nós saímos de lá meia-noite, queridos. Eu estava com um zóio no peixe, outro no gato já, sabe? Eu falei para o Silvio, vai intercedendo aí, vai orando, né? Mas, irmãos, ver o Eliseu ali, ver a Tatiana ali, ver aquelas pessoas ali, querendo estar com a gente ali, vocês são importantes para nós, irmãos, nós temos que abrir mão de algumas coisas, e sabe, eu sei, a minha esposa estava em casa, e a hora que eu cheguei em casa, eu imaginava que tinha alguma coisa preparada para mim, irmãos, tinha preparado, estava tudo preparado, todo mundo dormindo, capotado, e está tudo certo. A Rose me conhece muito bem, e ela já entendeu o modo operandi do marido dela, ela falou, deixa eu ir dormir, porque isso aí vai longe. Mas, às vezes, era isso que Jesus fazia, ele abria mão de determinadas coisas, para que pessoas fossem salvas. Se eu e você queremos reproduzir o padrão de Jesus nessa terra, é assim que tem que ser, querido. Olha o que Filipenses 2, 3 até o 5 diz. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. A mesma de Cristo Jesus. Precisamos entender isso, queridos. Se nós queremos que pessoas vejam Jesus em nós, às vezes nós vamos precisar abrir mão de coisas, de opiniões, de posições por conta disso. Porque uma coisa é fato, pessoas estão olhando para mim e para você, e elas estão me observando e te observando. E o que elas veem quando elas olham para você? O que elas estão vendo quando elas olham para você? E eu quero encerrar com esse texto lá de 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, do versículo 7 até o 8. 1 Tessalonicenses 1, do 7 até o 8. Ele diz assim, ó: e assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Por quê? Partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. E não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Aqui nós estamos falando de irmãos, que a postura, a atitude deles, queridos,
foi chamando a atenção de cidades à volta deles. A maneira de viver, a maneira de conduzir as coisas, aqui eles não estavam falando, eles estavam vivendo. Aqui não eram discursos, aqui era um modo de viver que chamava a atenção das pessoas. Uma maneira de viver, uma maneira de escolher que eles tinham, que chamava a atenção. Se você pegar esse mesmo versículo na versão A Mensagem, ele vai dizer que aquelas pessoas passaram a seguir aqueles homens, aquelas mulheres, a partir do que eles viram. Não foi com palavras, mas foi com uma maneira de viver. Eu e você precisamos tomar uma decisão na nossa vida, enquanto é tempo. Nós precisamos tomar uma postura enquanto é tempo. Eu sei que nós estamos vivendo dias terríveis. Eu sei que a igreja, ela vem vivendo tempos difíceis. Eu sei que a credibilidade cada dia tem diminuído. Mas mesmo assim, queridos, em meio a tudo isso, eu e você temos a oportunidade de fazer diferente, de sermos diferentes. De sermos diferentes. Eu fui fazer uma visita para o Walter ontem, e eu disse exatamente isso para ele. Eu falei: Walter, deixa eu dizer algo para você, do fundo do meu coração, cara. Eu falei: eu sei das dificuldades, eu sei dos dilemas e de todas as coisas, mas uma coisa eu quero dizer para você, do fundo do meu coração. Se você hoje virar para mim e disser para mim assim: ó, pastor, eu e a minha família escolhemos ir em uma outra igreja. Eu falei: eu só te peço uma coisa, não deixe de ser nossos amigos, não deixe, não se esqueça de nós, não impeça que eu entre por esse portão e sente aqui com você e possamos tomar um café e bater um papo, porque para mim, cara, é isso que me importa. Se você está na igreja A ou na B, mas você está com Cristo, está tudo bem. E aí ele me deu um abraço forte. É como se eu talvez estivesse tirando das costas dele um peso, porque talvez ele pensasse assim: ele está vindo aqui na minha casa para me pressionar, para talvez de alguma forma fazer com que eu vá para a igreja novamente. Meu irmão, essa não é a minha postura, essa não é a minha forma de pensar. Nós aqui, queridos, a comunidade cristã Primeira Aliança, ela é isso aqui. Ninguém deve ficar aqui obrigado, ninguém deve entrar aqui laçado. Nós não temos aqui planos estratégicos para encher essa igreja. Uau, vamos fazer tal plano, porque tal plano. Não, queridos, eu entendo que o próprio Deus, à medida que nós vamos orando, Ele vai enviando para cá as pessoas que são desse lugar. Eu creio muito nisso. Eu creio que as pessoas que são para esse ministério, que vão nos ajudar nesse ministério, o próprio Deus as trará até aqui. Nós não precisamos saindo fazendo planos mirabolantes, brigando com as pessoas porque elas não estão vindo mais na igreja, não cumprimentando mais as pessoas porque elas não estão na igreja. Fiquei sabendo que fulano de tal não está mais na igreja, então encontra na rua, nem olha na cara. Não, irmãos, não, porque uma amizade vale mais do que uma placa de igreja. Um relacionamento vale muito mais do que uma placa de igreja. E isso queima dentro do meu coração. Quando eu falo sobre isso, eu sinto vontade de chorar, porque isso queima dentro de mim. Jesus, Ele não veio aqui nessa terra simplesmente para forçar pessoas a andarem com Ele. Ele veio para fazer amigos, e nós temos que ser amigos uns dos outros. E é isso para mim que é o Evangelho. Independente de onde você está ou com quem você está, nós precisamos ser amigos, ajudar, cuidar uns dos outros.
É por isso que nós vivemos tantas divisões no meio evangélico. Entende? Divisões no meio evangélico. Não, porque aquela Assembleia de Deus que tem ali na frente, aquela igrejinha, Assembleia de Deus, não, porque... Não, queridos, não, nós temos que orar por eles também. Que no nome de Jesus aquele lugar encha, e eles cresçam muito, e se desenvolvam muito, e levem muitas almas para o céu. Nós não estamos aqui para brigar, nos guerrear por vidas. Nós estamos aqui simplesmente para vivermos um evangelho simples, queridos. Simples. Amém? Como era gostoso. Eu falei isso há um tempo atrás, aqui. Nós tínhamos tantas limitações, irmãos, na presbiteriana. Nós tínhamos o irmão Edmilson, muitos aqui conhecem o Edmilson. E nós já sabíamos que o irmão Edmilson ele ia errar a canção, porque era do Edmilson errar a canção. Entende? Nós já sabíamos, ele vai errar a canção, está tudo certo. Então assim, não tinha um culto, não tinha uma ministração que o Edmilson ele não ia esquecer a letra e ele ia errar a letra. Só que nós não tínhamos nada disso, irmãos. Naquela época lá era o retro, né? Escrevia naquele troço transparente e as meninas ficavam ali pondo ali no negócio aqui, tela voltada, letra, ou lembrava ou não lembrava, mas o Edmilson, eu sabia, nós já sabíamos, né? Nós brincávamos, Edmilson, é hoje. Mas sabe, irmãos, havia um louvor, havia uma simplicidade. Eu me lembro quando eu ouvi aquela canção, Rio de Unção, existe um rio de unção. Irmãos, aquilo nunca mais saiu de dentro de mim. E hoje eu vejo as igrejas com suas estruturas, e seus holofotes, e fumaça, e globo, iluminação, e telão, panorâmico, isso e aquilo, mas, irmãos, o Evangelho é muito simples, Jesus é muito acessível, e eu fico imaginando pessoas sentadas dentro daquela igreja, pensando assim, eu nunca vou conseguir um dia sequer cantar nesse ministério de louvor, porque ali só tem fera, e eu tinha vontade de cantar, mas eu não sou bom para cantar ali. Quantas pessoas, por exemplo, na Cristo Salva, irmãos, a minha vida toda eu servi no ministério de louvor, e quando eu cheguei na Cristo Salva, eu nunca ousei nem sequer me aproximar do ministério de louvor. Então é isso que eu quero que nós como igreja entendamos. Vamos ser acessíveis, irmãos. Vamos ser mais simples. Vamos ser mais simples. Vamos viver para a glória de Deus. Vamos dar a oportunidade para que todos tenham acesso a esse Jesus. Para que pessoas procurem você no seu trabalho e digam, rapaz, que Cristo é esse que você tem? Porque esse Cristo eu não conheço. Que Jesus é esse que você serve? Porque esse Jesus eu nunca ouvi. Que atitudes lindas que você tem. Que postura linda que você tem. Que maneira correta que você tem de agir. Parabéns por você ceder o seu lugar para o outro. Parabéns por você assumir um erro que não é seu para não prejudicar o outro. Parabéns.
Não adianta você se preparar para falar bonito e tentar convencer um monte de pessoas, porque na hora que elas se relacionarem com você, não serão as suas belas palavras que elas vão estar olhando, mas sim as suas atitudes. E sim as suas atitudes. Não adianta os belos discursos, não adianta os belos conselhos. São as suas atitudes que vão mexer com as pessoas que estão à sua volta. E eu não estou falando aqui dentro da igreja, eu estou falando lá dentro da tua casa, eu estou falando em outros lugares. Eu estava conversando com o William esses dias, e o William trocou de carro, né? Posso falar, William? O William trocou de carro, e a garagem que o William mora ali é uma garagem um pouquinho mais apertada, e o carro que o William pegou é um carro um pouquinho mais largo, né, William? E aí ele estava falando das dificuldades que ele tem hoje, porque às vezes fica preocupado, porque às vezes a pessoa que mora ali, que encosta o carro, estaciona o carro do lado, às vezes bebe, e às vezes chega a altas horas da noite, né? E nós estávamos falando exatamente sobre isso, né? Mesmo assim, o cuidado no falar, muitas vezes nem sequer falar, muitas vezes fazer o que tem que ser feito e está tudo certo, mesmo estando com a razão, irmãos. Com Cristo, às vezes é melhor nós perdermos, porque depois nós vamos ganhar. Abra mão de algumas coisas para que vidas sejam salvas. Amém? Feche os teus olhos. Eu quero orar com você. Eu não sei se as coisas que eu disse nessa noite falaram ao teu coração. Eu creio que sim. Eu creio que são coisas que o próprio Deus já vem falando conosco, irmãos. E eu peço a você que reveja a tua postura, reveja os teus conceitos. Lembre que é muito mais simples o Evangelho, ele é muito mais prático. Viva ele na tua casa, viva ele junto da tua família, viva ele na empresa que você trabalha. Pregue com a sua vida, pregue com as suas atitudes, pregue com o seu comportamento. Se necessário for, em algum momento, use palavras, mas procure não usá-las. Procure com as tuas atitudes mostrar Jesus para todas as pessoas. Você tem a referência. Ele veio, ele viveu nessa terra e habitou entre nós, e nos ensinou como sermos, e nos ensinou como nos comportarmos. Nos mostrou qual é a postura que nós devemos ter como cristãos. Que nós não caiamos no erro de muitos, mas que nós possamos nos levantar como igreja e fazermos a diferença aonde nós estivermos. Pai, até aqui eu posso ir, Senhor, mas daqui em diante eu entrego tudo nas tuas mãos, eu entrego todos nas tuas mãos, e eu peço ao Senhor, Pai, que ajude cada um de nós a reavaliarmos a nossa conduta, a reavaliarmos a nossa postura, Senhor. Pai, nos perdoa por envergonharmos o teu nome. Pai, nos perdoa por fazermos coisas que o Senhor jamais faria, Senhor. Nos perdoa por sermos tão orgulhosos, às vezes arrogantes, às vezes cabeça dura, Senhor, sendo que nunca o Senhor faria isso. Nos perdoa por isso. Ah, Deus, tem misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor, a consertarmos tudo isso e a colocarmos em prática o que nós aprendemos nesta noite, a vivermos, Senhor, simplesmente, com uma simplicidade muito grande, o que a Tua Palavra nos ensina, Pai, no nosso trabalho, na nossa casa,
na nossa igreja, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo. Mostra-nos, revela-nos aonde é que precisa ser ajustado, para que nós possamos ajustar, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Vamos nos colocar de